Tudo bem, pessoal? Vamos iniciar a aula, então. Sejam bem-vindos, tá? Relembrando, então, a questão da atividade de geografia na página 43. Como essa semana mudou o horário por conta da atividade avaliativa, né? Semana que vem vai ser o horário normal. Então, quem fez essa representação vai mostrar daqui a pouco, tá bom, Antônio? Calma. Quem não fez, pode fazer e daí mostrar amanhã. Não tem problema, tá? Não tem problema nenhum, até porque essa aula mudou, ninguém estava esperando, tá? Só relembrando aí, é na página 43 do livro de geografia. O que vocês vão fazer? Escolher um lugar que faça parte do cotidiano de vocês. Pode ser a escola, pode ser o parquinho, pode ser a casa de vocês, pode ser a rua de vocês. Por que um lugar que faz parte do dia a dia? Porque vai ser melhor para vocês representarem, porque vocês já conhecem o lugar, entendeu? Tá? Como que vocês vão representar? Vocês podem representar com uma fotografia, né? Pode desenhar esse lugar, fazer um desenho, pintar com bastante capricho. Pode fazer uma pintura, né? Você vai desenhar, fazer o contorno ali, com lápis mesmo, né? E depois você vai pintar com as tintas da sua escolha e que tenham e que sejam da cor do lugar que você escolheu, né? Ou pode ser uma maquete, tá? Então, a gente tem 4 opções e o lugar é vocês que vão escolher também. Tudo bem, pessoal? Tá? Se tiver alguma dúvida, lá na página 43 do livro de geografia está bem explicadinho, tá bom? Como a Pro orientou também a semana passada, tá? Então, hoje, como a aula seria aula de amanhã, né, de sexta-feira, então hoje a gente vai ter aula de geografia, tá, pessoal? E de português e de arte. Não vai ser nada muito extenso, porque a Pro está levando em consideração que vocês terão uma atividade avaliativa amanhã, né, de inglês. Então, a Pro vai pedir para vocês pegarem um livro de geografia lá na página 48, tá? A gente vai dar continuidade ali à unidade que nós já iniciamos nas aulas anteriores, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês, lá do livro de geografia, tá? Vou encontrar aqui. Página. Não é esse, não. 48. 48, tá? E aí a gente tem aqui, ó, pessoal, deixa eu aumentar um pouquinho. Todos colocaram o livrinho aí na página 48. Então, para a gente relembrar a unidade 9 que nós iniciamos na aula anterior, o que a gente vai ver nessa unidade? A representação do espaço, tá? Então, a gente analisou aqui, né, essa abertura, conversamos sobre isso, tá? A gente viu um pouquinho aqui as diferentes formas de representação, que tem a ver com a atividade que vocês farão, né? Aqui tem uma fotografia, aqui tem uma ilustração, aqui tem uma maquete. Essas representações aqui são de um mesmo lugar, tá? Que é do Teatro do Amazonas. E aqui a gente tem uma pintura, ó, tá? Então, vejam só, são 4 tipos de representações de um mesmo lugar, tá bom? A gente viu isso, né, na outra aula. Aqui na página 43, a atividade que a Pro orientou para vocês fazerem, tá? Para amanhã. A gente viu também as diversas maneiras de observar, né? E aí a gente viu ali a visão frontal, visão oblíqua e visão vertical, tá? Então, a visão oblíqua, a visão frontal, desculpa, é quando a gente observa um objeto ou um lugar de frente, né? Como aqui, ó, tá? No caso da menininha aqui que está observando o ursinho de frente, tá? O que é uma visão oblíqua, então? A gente consegue, né, ver, porque ela está olhando aqui, o ursinho, né? Mas quando nós observamos, então, um objeto ou um lugar do alto e de lado, tá? Como no exemplo aqui também. E aí a gente tem a visão vertical, tá? Que é quando a gente observa um objeto ou um lugar de cima para baixo, ó. Como no caso, na terceira imagem aqui, tá? A gente fez as atividades aqui, né, na aula anterior, tá? E hoje, então, a gente vai aqui para planta e maquete, tá bom? E a Pro vai fazer o sorteio, como sempre, para vocês fazerem a leitura, tá bom? A que está falando aqui da planta e a maquete, né?
a gente viu as diferentes representações que podem ser feitas em relação a um mesmo lugar, né? Como ali no exemplo do Teatro Amazonas, lá da página 42, né, eu acho. Vou me certificar. Tá? Então, a gente viu isso, né? A gente pode tirar uma fotografia, fazer desenho ou até mesmo uma maquete, tá? Quando a gente faz uma representação dessa, que a gente escolhe, né? Ah, eu vou fazer uma fotografia, vou construir uma maquete, eu vou desenhar, a gente vai escolher ali de que ponto de vista que a gente vai desenhar, né? Que ponto de vista que a gente vai fazer aquela representação, tá? Agora a gente tem aqui o exemplo, ó, os alunos de uma escola, eles tiraram uma fotografia de sua sala de aula em visão frontal, né? O que é uma visão frontal? A gente pode voltar aqui na página, ó, 45, que está explicando o que é uma visão frontal. Tem a explicação e também tem a imagem aqui, tá? Para vocês visualizarem. Cadê? Aqui. Tá, então a primeira imagem aqui é da visão frontal, né? Agora, eu vou chamar o Lucas. Lucas Watanabe, continua a leitura para pro Lucas? Então, marca-texto nessa parte aqui, que é a explicação do que é uma planta, tá? Peguem o marca-texto aí de vocês. Quem não tiver marca-texto, não tem problema, pode passar o lápis mesmo, tá? Embaixo das palavrinhas, tá bom? Eu vou esperar um pouquinho, vocês passarem. Então, pessoal, o que está dizendo aqui, né? Aqui... Eu não sei onde está meu marca-texto. Pode passar o lápis, Antônio, não tem problema. Aqui, pessoal, na página 48, está falando um pouquinho agora sobre planta e maquete, tá bom? Então, o que está falando aqui, né? Os alunos, eles representaram a sala de aula. Essa primeira representação foi uma fotografia com uma visão frontal. Depois, eles representaram aqui com maquete, também a sala de aula. E, por último, aqui com uma planta. O que é a planta e a maquete? Então, a maquete elaborada pelos alunos, ó, é uma representação tridimensional da sala de aula. Ou seja, ela não está no papel que é bidimensional, mas fora, imitando as formas dos objetos reais da sala de aula. Quando nós estudamos, pessoal, geometria, que nós estudamos ali as figuras geométricas planas e espaciais, vocês já ouviram também um pouquinho sobre isso, né? Tridimensional e bidimensional, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que os objetos planos, as figuras geométricas planas, desculpa, elas são bidimensionais, né? E as figuras geométricas espaciais, elas são tridimensionais, tá bom? Então, aqui no caso da maquete, é isso que está falando, né? Porque a maquete, a gente não pega no papel e a gente olha, né? Ela tem uma profundidade, a gente pode tocar, ela imita ali os objetos, tá? Então, a maquete, ela é tridimensional, como está falando aqui. Já aqui embaixo está falando da planta, né? O que é a planta? Então, explicou lá sobre a maquete, lá no parágrafo de cima, e aqui está explicando o que é a planta. A planta, ela é uma representação de espaços. Quais são esses espaços? Pode ser casa, pode ser terreno, bairros, cidades, né? E para eu fazer a representação dessa planta, eu preciso fazer o quê? Ver de cima, tá? Eu preciso estar em cima para eu fazer essa representação. Então, aqui, ó, como está falando aqui, tá, pessoal? É como se nós estivéssemos voando em um balão e observando lá embaixo, tá? Então, eu tenho que ver algo de cima para eu fazer essa representação da planta, como está sendo representado aqui a sala de aula, tá? Deixa eu ver quem levantou a mão para perguntar. E parou um pouquinho para ouvir as dúvidas de vocês. Então, a planta, ela nos fornece informações de como o mobiliário está disposto no ambiente, né? Como que ele está? Está em cima da mesa? Tem algum armário? Onde que ele está, tá? Ajudando a determinar se o espaço é adequado para a sua finalidade e auxiliando na localização de elementos, tá? Então, a planta,
é como se essa imagem aqui está representando uma planta, tá? A anterior, uma maquete. Tudo bem? Aí, passando para a página 50, pessoal, alguma dúvida em relação até o momento? Se alguém tiver, pode perguntar, tá, pessoal? Não, eu tô prestes a escrever oblíqua. Tá, então, vai ficar assim, tá? De qual ponto de vista as imagens estão representadas? A planta na visão vertical e a maquete está representada na visão oblíqua, tá? E agora a gente vai passar para a letra B, tá bom? A letra B tem a seguinte pergunta: qual das imagens é uma representação bidimensional? Tá? Essa resposta está fácil, porque ela está lá na página 49, nós acabamos de ler, né? Ela é bidimensional. Então, quem já terminou aí pode voltar ali na página 49 e relembrar. Mas a vai aguardar um pouquinho mais vocês terminarem, tá bom? Então, vai ficar dessa forma, tá bom, pessoal? Letra A, B e C, tá? Então, a Pro vai pedir para vocês deixarem certinho aí, para a gente poder passar lá para continuarmos nossa leitura, tá? O que está falando esse parágrafo? Que para a gente fazer uma maquete, a gente precisa reduzir, né, o tamanho. Com certeza, porque, por exemplo, se nós formos fazer uma maquete de uma sala de aula, a gente vai fazer bastante reduzido, não é mesmo? Então, a gente vai reduzir tudo, tá? Reduzir as paredes, o mobiliário que tem na sala de aula, tudo a gente vai fazer pequenininho para que caiba, né? Então, assim, não é como está falando aqui, ó, os elementos que compõem, eles não têm o mesmo tamanho que os elementos reais, né? Eles não têm. Então, você vai representar, por exemplo, eu já fiz maquete que eu usava caixa de papelão, né? Então, olha só, pegava a sala de aula, mas fazia uma caixa de papelão. Tudo reduzido, tá? Os objetos, né? Aqui tem um exemplo de uma régua. Então, a régua, ela possui 30 centímetros, tá? Se nós formos desenhá-la, a gente tem que reduzir o tamanho dela para a gente desenhá-la em uma folha, tá? E aqui tem um exemplo da régua. Tudo bem? Alguma dúvida? Eu vou pegar meu marca-texto, tá? O marca-texto, eu vou desenhar ele desse tamanho mesmo. Aonde? Nesse primeiro espaço aqui. Embora esteja bem fraquinho aqui no livro de vocês, eu penso que está melhor de ver, tá? Está mais visível. Então, aqui nesse primeiro eu desenho o meu marca-texto. Eu posso até colocá-lo assim, né? E esse cara aqui em volta dele, tá? Ele está do tamanho real. Na imagem 2 ali, vocês vão desenhar o mesmo marca-texto, é só um exemplo, né? Vocês podem pegar borracha, lápis, cola, apontador, tá? Vocês vão desenhar, só que aí em tamanho reduzido, tá bom? Então, vocês farão isso na página 51, tá, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa atividade? É o mesmo objeto desenhado aí no espaço, no primeiro espaço, em tamanho real, e depois reduzido, tá? Alguma dúvida? Não, Pro, nenhuma dúvida. Então, geografia é isso, tá? Até a página 51, vocês só vão concluir ali nos objetos. E a gente vai ver um pouquinho de português, porque a Pro quer falar um pouquinho sobre o gênero textual relato pessoal, tá? Que é o gênero textual que nós estamos vendo nessa unidade, tá? Então, todos vocês peguem o livrinho de vocês, tá? O livro de português. E a gente vai lá na página 102, ó. 102 do livro de português, tá? Coloque na página 102. Então, olha só. Na página 102 aí, está falando um pouquinho desse gênero textual. Qual que é o gênero textual dessa unidade 9? Relato pessoal. O que é o relato pessoal? Então, a gente viu alguns textos, né, nessa unidade, tá? Nos textos que você leu nessa unidade, várias pessoas contaram sobre as suas vidas, né? Elas falaram o que tinha acontecido, contaram histórias sobre a vida delas, né? Esse tipo de texto é chamado de relato pessoal. Por quê? Porque registra a experiência da vida de uma pessoa, tá? A própria pessoa está contando algo que aconteceu na vida dela. Ela está contando, ela está relatando. Acabei de fazer isso, foi muito fácil. É um relato pessoal, tá bom, pessoal? É importante que vocês
Gravem aí, então, relato pessoal, tá? É quando alguém está falando sobre a vida dela, tá? Ela está contando sobre a vida dela, ela está relatando, então, é um relato pessoal, tá? E aí tem uma atividade aqui, ó, se referindo aos textos que foram trabalhados, né, durante essa unidade. Tem atividade número 1 aqui, tal. E agora Yamã aqui, o modo de vida de sua aldeia, e Daniel Munduruku, um dia de pescaria com seu pai, tá? E aí a gente vai aqui passar para a leitura. A leitura do relato. O prof. com X. A gente vai para a leitura do relato a seguir, tá? Todos aí com o relato, pessoal? A Pro vai ler o relato rapidinho, porque eu quero depois ler as características, tá? Então, a Pro vai pedir para vocês acompanharem a leitura, tá bom? Ó, sou pancararu com muito orgulho. Lembro quando ouvi as histórias da minha mãe, minha avó e meus tios em noite de lua clara, deitada em uma esteira no terreiro. Uma das que me marcou foi sobre o licorizeiro, planta que, em ano de seca, os nossos mais velhos tiravam o miolo e batiam para fazer o bró, comida não tão saborosa, mas que para escapar da fome, eles eram obrigados a comer, tá? Esse é um relato pessoal, tá, pessoal? Nossa, me deu fome. Um relato, tá? O que é terreiro aqui, que é uma palavra, né, em comum? Professora. É um quintal, um pátio. Oi, Juliana. Professora. Fala. Falou ali, tá, pessoal? No relato, né? Então, ali, ó. Eu tô com muita fome. Falando que ele é pancararu com muito orgulho, né? Daí ele tá lembrando ali da história, né? Tá falando que tinha que comer essa comida que não era muito saborosa, mas era melhor do que ficar com fome, né? E aí tem a primeira perguntinha ali, ó. Estão certinho aí. Quem já fez, dá uma olhadinha se está certinho, se colocou tudo certinho, tá? Quem ensinou Rita, então, sobre a planta foi sua mãe, avó e tios com as histórias que contavam no terreiro, tá bom? Eu tô em mãe. Não tem avó. Então, a palavra marcou, ela indica ali no passado, tá? Relacionado a algo que já foi, né? Já passou, tá? Xizinho marcado aí. A gente vai... Professora. Essas palavrinhas aqui que estão circuladas, significa, então, que a Rita ela está relatando uma experiência dela mesma, tá? Porque quando ela fala sou, quer dizer que ela está falando dela, né? Porque se ela estivesse falando de outra pessoa, ela não usaria a palavra sou. Sou, ela está se referindo a ela mesma. Quando ela fala lembrou, quer dizer que ela está falando dela mesma, das experiências que ela mesma viveu, né? Ela mesma viveu. Por isso, esse gênero textual é um relato pessoal, tá, pessoal? É quando a própria pessoa relata sobre experiências vividas por ela mesma, tá bom? Essa é uma das características do relato pessoal. Essas palavrinhas aqui, ó, que são usadas, tá? Sou, lembro, minha, né? Meus, nossos. Então, quando ela fala essas palavrinhas, ela sempre está inclusa ali, né? Quando ela fala minha, ela está se referindo a algo que é dela, né? A minha avó, né? Quando você tem uma avó, e eu vou se referir à sua avó, eu não falo minha avó, eu falo sua avó, não é? Quer dizer que se é sua, não é minha, né? Quando eu falo lembro, quem lembra? Eu lembro, não é? Tá bom? Quando eu falo nossos, quer dizer que são nossos, né? Eu estou no meio também, são nossos amigos, nossa família, né? Tá bom? Então, essa é uma das características também desse gênero textual, tá, pessoal? Todos fizeram aí? Circularam, então, no texto certinho? Então, a Pro vai pedir para vocês passarem o marca-texto, destacar mais ainda
nas características É que eu não tô com texto. tá? Que é o relato pessoal. Quando eu falo gênero pessoal, pessoal, eu estou me referindo a esse determinado tipo de texto. Então, o texto que nós estamos vendo nessa unidade é o relato pessoal, que é esse texto que apresenta essas características aí. Quais são as características, então, desse tipo de gênero textual, né? Do relato pessoal? Ele registra as experiências da vida de alguém. Com certeza, alguém vai contar alguma coisa que aconteceu na sua vida, né? Ele usa ali os verbos e pronomes, embora vocês não tenham estudado ainda verbos e pronomes, mas a Pro vai ler aqui e vai mostrar lá no texto que são aqueles que vocês circularam, tá? Eu, meu, sou. Por quê? Porque eu estou falando de mim mesmo. Então, eu uso eu estava passeando, né? Meu amigo, né? Sou eu que gosto disso, tá bom? Então, você vai usar esses verbos e pronomes aqui para você fazer o seu relato pessoal, porque você está falando de você, das suas experiências, da sua vida, tá bom? Outra característica também desse relato pessoal é que ele apresenta eventos que ocorreram no passado, que já passou, tá? Ele não vai falar de coisa, você não vai falar de uma coisa que você ainda não viveu, tá bom? Então, você sempre vai contar algo que aconteceu no passado, tá? Aqui, pessoal, para finalizar, na página 104, que é o que vocês farão, a Pro vai ler aqui como que vocês vão fazer esse relato, tá bom? Então, vamos escrever um relato? Letra A, você vai iniciar aqui, são as orientações para você fazer esse relato. Você vai pensar em um momento muito agradável que você tenha vivido com alguém especial da sua família, ou mesmo com toda a família, tá bom? Você vai contar para um colega como foi esse momento e por que ele foi especial. No caso aqui, pessoal, contar para o colega, se você quiser, pode até fazer a leitura em outro momento da aula, tá? Então, assim, é importante que vocês registrem tudo isso. Se vocês quiserem depois contarem, vai poder contar, tá? Mas aí seria um outro momento que a Pro vai escolher para que dê para todos falarem, quem quiser, é claro, né? Depois, você vai escrever seu relato, lembrando de usar os verbos, né, no passado. Você vai contar o que já aconteceu, né? Então, aqui tem alguns exemplos, ó, foi assim, aconteceu, eu lembrei disso, né? E outras palavras em primeira pessoa, como a Pro acabou de falar, mas eu vou voltar lá. Revelando que a história é sua, tá? Eu, meu, minhas. Então, se você vai fazer um relato, você vai iniciar falando eu estava com a minha família, né? Você não pode falar assim, um relato pessoal, você não pode falar a minha família saiu e viajou, né? Você vai falar eu saí com a minha família, eu viajei, nós tivemos, ó, aí você já está usando a palavrinha no passado, né? Tivemos, só um pouquinho, Antônio, deixa a Pro terminar de explicar e a Pro te ouve, tá? Nós tivemos momentos muito legais, nós viajamos, eu me diverti, tá? Então, essas palavrinhas você precisa usar, porque essas são características de um relato pessoal, tá? Porque é algo que você vai contar que aconteceu com você, uma experiência, um passeio, uma viagem legal que você se divertiu bastante. É isso que você vai contar, tá? Você não vai contar nada que tenha acontecido com outra pessoa. Você vai contar algo que aconteceu com você. É claro que outras pessoas podem estar nesse relato que você vai contar, né? Eles podem ter participado com você, mas você tem que estar lá, porque você vai estar relatando um momento vivido por você. Por isso, você tem que usar as palavrinhas eu, tá? Meu, minha, né? Porque isso é uma característica do gênero pessoal, relato pessoal, tá? Eu vou ouvir agora a Não. relação. Além dessa de português, que só vai ficar faltando o relato pessoal, né? Vocês também vão fazer uma atividadezinha de arte ali, somente a página 98 e 99 do livro de arte de vocês, tá? Então, as atividades de geografia só vai ficar faltando desenho. A atividade de português, somente o relato pessoal. E eu vou reforçar a importância de vocês
olharem ali nas características desse relato pessoal para fazer de acordo com o gênero, tá? E de arte, somente a página 98 e 99. Então, são só pequenas coisinhas que vão faltar ali para vocês concluírem as atividades hoje, tá? Tudo bem? Lembrando que amanhã, então, a gente tem no nosso... quem não terminou ou não fez atividade de geografia pode apresentar amanhã. A gente tem uma atividade... Tchau, professora. A gente tem uma atividade de recreação também, antes de vocês fazerem a atividade avaliativa de vocês. Tudo bem, amores? Dúvidas, perguntas, podem Eu já fiz. à disposição. Tá vendo? A caipira saiu. Tchau.